Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora para aquele nosso estudo diário de mercado, onde eu vou passar aqui para vocês todos os movimentos, o que aconteceu hoje no preço. Mas antes, gostaria de deixar aquele recadinho, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, deixar aquele like, compartilhar com quem você acha que deve, para que possam cada vez mais os vídeos estarem atingindo mais e mais pessoas. Pois o YouTube, quando você dá o like, entende que esse vídeo está sendo legal e vai disponibilizar e deixar ele para mais pessoas. E assim a gente consegue ajudar cada vez mais, certo? Não se esqueçam também de se inscrever no canal. Entra no nosso grupo do Telegram, que tem o link na descrição, depois vai ficar aqui o QR Code. E também o nosso link do Discord, que a gente está com a sala todos os dias gratuita, das 10 às 12. Tá? A gente opera ao vivo, troca uma ideia, fala sobre o operacional. Então a gente fica ali acompanhando o mercado todos os dias, das 10 ao meio-dia. Beleza? Antes da gente começar, vamos passar o nosso disclaimer tradicional. Lembrando que tudo que a gente fala aqui é para fins educacionais, nada disso é indicação de compra e venda de ativos. Portanto, a gente não tem responsabilidade sobre qualquer atitudes que pessoas venham tomar, pois o mercado financeiro acarreta perdas. Beleza? Partindo para o gráfico aqui, vamos começar a dar uma olhadinha aqui. Eu deixei agora separado o gráfico do diário, porque hoje a gente teve um movimento bem forte de queda, né, pessoal? E aí, quando a gente tem isso aqui, aí vocês vão falar assim, o que fazer, né, Emerson? Olha o tamanho do candle de força negativo que abriu, né, no diário. E aí faz o quê? Na verdade, pessoal, agora a gente tem que esperar ver se esse preço vai romper ou a gente vai ter uma pequena correção. Lembrando que é o seguinte, a gente tem que colocar, vamos colocar aqui nos 60 minutos. Olhando a gente atualizando as linhas aqui, a gente tem essa região aqui, que é ao fundo, né, da barreira de onde o preço precisa romper. Na verdade, assim, esse fundo aqui, o preço ele já chegou numa barreira, né, num fundo. Quando a gente olha essa zona aqui que ele tá, já é uma região de fundo, tá? Então a gente tem que deixar o quê? Deixa marcado esse fundo, que é a barreira de continuidade, ou seja, o preço precisa romper ela para baixo para voltar a cair, né? A gente tira essas marcações de ontem. E a gente tem aqui, a gente vai definir daqui a pouco, vou botar aqui no 15 minutos, qual que é a possível região que o preço pode vir a testar, tá? Ele pode... Vamos deixar marcado essa região aqui, que é uma região importante, onde o preço pode vir a testar essa zona rompida, né? Opa! Volta aqui. Onde o preço pode abrir, subindo aqui, vir aqui testar, para depois voltar a descer. Tá? A gente falar um pouco do movimento de hoje, que é bem interessante dizer. A gente tinha marcado esse fundo aqui como barreira de continuidade e tinha uma marcaçãozinha aqui que a gente tinha essa zona aqui delimitada. E vocês veem que o preço ele aprontou para os dois lados, né? Ele violou aqui para baixo e depois violou aqui em cima. O que significa isso, pessoal? Isso significa que o preço está buscando liquidez. Ele entrou, ele desceu aqui como se fosse romper. Aí todo mundo entra vendido aqui, apostando na queda do preço, e ele sobe buscando liquidez. Aí chega aqui em cima, acontece a mesma coisa.
ele viola, todo mundo entra comprado e ele acaba estopando. E aí que tem essa descida, por quê? Porque ele estopa quem entrou comprado, chega aqui no fundo, ele estopa quem tentou segurar o stop técnico aqui no fundo. Aí ele desce e aí não tem quem segura mais, porque aí é só rompimento e fundo e ladeira abaixo. Aqui, ó, é muito claro o movimento. Quando a gente olha aqui, ó, mostrar para vocês no detalhe que esse detalhe aqui ele é muito importante, tá? Que é esse candle aqui, ó, o candle 24, esse cara aqui. Aqui. Por que o candle 24, Emerson? Porque o preço abriu, violou o fundo, e aí ele voltou e subiu. Aí ele veio, fez um fundo mais alto e rompeu o topo. Na visão, tá? E aí, pessoal, o que que acontece com a maioria das pessoas que operam pura e simplesmente o movimento do preço baseado em candle? Esse cara 24 aqui, lembrem-se que a tela tá assim, ó, tá? Eu não tenho isso aqui. O que que as pessoas começam a querer enxergar aqui? Isso aqui está confirmando um pivô de alta. E aí o que que acontece? Entrada... Opa, amarelinha aqui. Entrada no rompimento dele, stop abaixo da mínima. É isso aqui. O que acontece? Aí, o que que o preço faz? Então, pega a entrada e fecha aqui. Aí o cara, não. Claro, o stop tá técnico, né? O stop não tá colado, o stop tá um pouquinho mais abaixo. Aí o cara fala assim, não, mas agora ele vai subir. E aí o que que o preço faz de novo? Stop. Todo mundo que tá acreditando nessa compra. Por quê? Porque isso aqui foi só um falso breakout, foi só uma busca de liquidez nessa região aqui, ó, que é uma região extremamente vendedora. E eu tava falando na sala de manhã, tu vai pensar em compra aqui, é só se o preço romper a barreira verde. Enquanto ele estiver abaixo da verde, deixou sinal de venda, é venda. E eu fiz esse trade aqui. Só peguei ele um pouquinho depois, que eu peguei no rompimento desse fundo aqui, ó. Mas eu peguei e fiz ali meus 600 pontos. Entendeu, pessoal? Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Por que que a gente não toma esse tipo de stop? Porque a gente não olha o candle sozinho. Por que que eu peguei essa compra aqui? Por que que eu peguei essa compra aqui? Ó, peguei essa compra aqui e subi com ela até aqui. Trade todo. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Candle vermelho, candle positivo, engolfando ele, e esse candle rompendo a máxima dele. No rompimento da máxima desse candle, entrada no trade. Stop aqui embaixo, alvo lá em cima. Olha a diferença, entendeu? Por quê, pessoal? Por que que eu espero esse outro candle, a confirmação? Porque isso aqui, esse cara aqui, ó, ele pode só fazer isso aqui e continuar descendo. Eu não sei. Então eu não vou entrar no rompimento desse candle 6. Eu vou esperar confirmar. E depois que ele confirma, ele não volta. É a mesma coisa que acontece aqui, ó. Se eu não entro no candle 24, esse candle 25 ele teria que ter fechado azul.
Aí eu entraria nele, porque aí eu sei que o pivô está confirmado e o meu alvo é lá em cima. Ao contrário, aqui ele confirmou venda. Era só vender na perda da mínima do 25. Primeiro alvo aqui embaixo, segundo alvo lá no fundo. E ele foi sem... Ó, nem olhou para trás. Por quê? Porque está estopando quem está achando que o preço vai subir. E é assim que funciona, pessoal. Essas coisas que vocês precisam prestar atenção para não correr esse tipo de erro. Isso é muito comum, esse tipo de erro. É muito comum, tá? Então, prestem atenção nisso. Vamos deixar marcado aqui esses cantos. Lembrando que isso aqui, ó, tá, pessoal? Eu tô deixando marcada essa linha amarela para vocês terem uma ideia disso aqui, tá? Toda essa região aqui é importante. Por que que é importante, Emerson? Por causa disso aqui, ó. É a região de 50% de retração desse movimento de queda, tá? Então, para o preço seguir o caminho de volta, melhor que ele fique abaixo dessa região. Por quê? Porque todo movimento, quando sobe acima dos 50%, é porque ele já perdeu a força. E aí, provavelmente, se ele passar dessa região aqui, pode ser que ele não venha mais romper fundo, tá? E pelo candle de força que fechou hoje, pode ser que esse preço ele nem chegue, ele que já vem embora, ou já abra rompendo e descendo o morro. Então fiquem atentos nisso, tá, pessoal? Se o preço abrir acima dessa linha vermelha, esperar ele subir o máximo para vender. Se ele abrir aqui nessa região e não romper o fundo, ele vai tentar subir, ou aí é continuidade, caso ele rompa essa barreira da continuidade, que é a linha vermelha, tá? Então o desenho para o índice basicamente é de venda amanhã. A gente tem aí uma região importante. Então, assim, ele tem que testar essa região aqui, é uma região importante de teste. Então fiquem atentos nessa zona toda aqui, tá? Eu poderia deixar aqui, ó, como atenção, tá? Toda essa parte aqui, ó. Não custa deixar marcado, né? Essa região aqui, para vocês terem uma atenção, porque tudo isso enquanto ele não romper ali para baixo, pode ser uma possível zona de compra para fazer um pullback. Beleza? Então, o desenho do índice é esse. Simples e objetivo. Falando um pouco do dólar aqui, ó, o dólar ele fez um movimento exatamente o que a gente falou. Para ele buscar as regiões de cima, ele teria que romper esse topo, voltar e deixar o fundo mais alto. E exatamente o que ele fez aqui, ó, deixou o candle gatilho e aí ele estourou para baixo. Isso aqui, sabe o que é isso aqui, pessoal? Stop de quem estava vendendo aqui, achando que o preço ia cair, tá? Então, o movimento do dólar hoje ele foi bem objetivo nesse sentido. Então, foi um movimento relativamente direcional. Para amanhã, aqui que a gente vai deixar aqui, a gente tem a barreira de continuidade, que tem esse fundinho aqui, e tem essas duas regiões atualizadas aqui, tá? Venda, caso ele perca essa região aqui, espera a volta para vender, compra lado contrário, e enquanto tiver aqui dentro, consolidação, aquela operação de consolidação. Chegou próximo do fundo, não rompeu, compra. Chegou próximo do topo, não rompeu, venda. Simples e objetivo. Esse é o desenho do dólar. Certo, galera? Por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aquele like. Hoje foi aula nova para o canal. A aulinha da nossa playlist de curtas que eu vou começar a gravar. Hoje uma aulinha sobre teoria de Down, suportes e resistências. Divulguem, assistam, curtam, ative o sininho para estar recebendo todas as novidades. Espero que tenham tido um ótimo dia, tenham um bom descanso, uma excelente noite e um ótimo pregão
amanhã. Boa noite.